Salve, Shmuposfera, tudo bem com vocês? Vocês pediram e aqui está a volta da série Shmups BR Recomenda, com 10 jogos que eu gostaria que vocês conhecessem. Se você é novo por aqui, deixa eu esclarecer como é que funcionam os vídeos dessa série, tá? A Shmups BR Recomenda é uma série de vídeos que existe para que eu possa mostrar jogos desconhecidos ou que simplesmente eu acho que mereçam mais atenção. Eles não são necessariamente jogos ótimos, mas com certeza também não são jogos ruins. E eu acho que você, seja um jogador experiente de shmups ou não, merece conhecê-los. Para esse episódio eu contei com a ajuda do pessoal do canal Shmups BR do Telegram, que você pode inclusive fazer parte, afinal o link está na descrição do vídeo. E também com a ajuda do Shmups STG Clips, que é um perfil do Twitter que sempre posta vídeos bem legais sobre shmups conhecidos. Portanto, se você mandou uma recomendação e ela não apareceu aqui, cara, me desculpa, mas é que eu precisei trabalhar com 10 jogos apenas para o vídeo não ficar longo demais. Mas não se preocupa que logo logo a sua recomendação pode aparecer por aqui. E antes de eu entrar no assunto, fica aqui aquele costumeiro pedido, né? Se você gostar do que vai ver aqui, por favor, se inscreve no canal, deixa o seu like, faça os comentários que você julgar necessário, pois só assim é que o YouTube ajuda a gente a continuar crescendo. E vamos às 10 recomendações deste vídeo. Se você é como eu e assistia anime de robô gigante quando mais novo, bom, quem que eu tô querendo enganar, né? Eu ainda assisto, né? Enfim, vamos mudar a frase. Se você gosta de anime de robô gigante, Cybettler pode ser o jogo pra você. Sabe aqueles jogos que simplesmente te pegam de jeito? Pois é, essa é a minha relação com o Cybettler, que inclusive eu nem sei porque que eu demorei tanto para falar dele, mas enfim, tá aí, chegou o dia. Cybettler é basicamente um shmup legal, um shmup bacana, de Gundam que nunca foi lançado. Sim, porque o jogo bom do Gundam são os jogos de luta, né? Os shmups do Gundam são todos meio medíocres. Então, Cybettler é esse jogo. Ele é o shmup bom do Gundam, digamos assim, não oficial. Você é parte de uma força de defesa da Terra, toda feita de mechs, e a sua missão é defender o planeta de uma invasão de outra força, também toda feita de mechs. As suas armas são um tiro especial e um sabre de luz gigante, ou seja, não tem como ser mais Gundam que isso. Existem outras armas disponíveis também, que você vai coletando ao longo das fases, mas as duas que te acompanham o jogo todo são essas. Em Cybettler o scroll é vertical, mas a ação acontece em todas as direções e você tem que dominar a arte de entender o espaço ao seu redor e não deixar que os inimigos te cerquem. Não atirar por algum tempo enche uma barra de especial que deixa o seu tiro mais forte, o que é bem necessário em alguns momentos do jogo. A espada também faz um efeito maior em certos inimigos, sendo necessário que você alterne entre as duas armas o tempo todo. O jogo não fez muito sucesso nos arcades e tem uma dificuldade meio esquisita. Se você joga Cybettler sozinho, o jogo parece difícil demais. Se você joga com um amigo, no entanto, ele fica fácil demais. Aliás, principalmente se você é um jogador novato, recomendo chamar um amigo para jogar, porque é muito divertido jogar Cybettler com 2 jogadores. Sozinho, bom, você vai se estressar um bocado e vai apanhar um bocado para terminar. Cybettler aparentemente não conquistou o público, né? E na época do seu lançamento ele nunca ganhou um porte doméstico, lá em 1993. Afinal, os jogos de luta estavam em plena ascensão e eu posso até imaginar como que um jogo que nem Cybettler acabou passando despercebido, né? O porte doméstico só ocorreu recentemente, né, na série Arcade Archives e posteriormente em versão física lançado como cartucho para o Evercade na coletânea da Jaleco. Eu já falei de Valfares em algum vídeo, mas falar de jogo bom nunca é demais, então aqui vamos nós de novo. Se for para falar dele rapidamente, e esse é o intuito dos vídeos desses vídeos da série Recomenda, aqui vai. Valfares é um run and gun tradicional igual aos que saíram na época boa do Super Nintendo e do Mega Drive, e é um dos jogos mais heavy metal que eu já joguei. A arte do jogo é toda inspirada nas capas de disco de metal, a trilha sonora é bem
heavy metal também, né? E a ação, bom, essa então é mais heavy metal ainda. O jogo é super violento, as armas são super exageradas, os inimigos são tão feios quanto os letais, enfim, né? O pacote todo para completar o heavy metal do jogo. Mas não espere que Valfaris vá te convencer só com a aparência dele não. Eu digo isso porque é bem fácil simplesmente criar um jogo, né, com essa estética, dessa vibe de metal, caprichar na apresentação e largar todo o resto meio medíocre, né? E esperar que simplesmente os fãs do jogo vão jogar ele, né, por causa do tema e não do conteúdo. Um exemplo disso é o Rendering Ranger, né, que é um demo técnico para Super Nintendo, né? Ele é lindo quando você olha para ele, mas é absolutamente medíocre quando você vai jogar. Ainda bem que não é o caso de Valfaris, que é lindo e muito bom como jogo também. Aliás, eu diria até que é um dos melhores running gun que eu já joguei na vida. Em Valfaris, você tem que enfrentar o mal usando armas gigantescas ao longo de diversos estágios e não espere que eles sejam muito lineares. Assim como em Turrican, você vai ter que subir e descer da tela, resolver alguns puzzles simples e se entender com o funcionamento e o upgrade das armas que fazem sim uma diferença absurda na sua progressão. O interessante aqui é como os desenvolvedores conseguiram amarrar a ação de forma a tornar ela contínua. O jogo é viciante e toda vez que eu começo a jogar Valfaris, passam-se assim 1 ou 2 horas sem que eu sequer veja o tempo passar. Valfaris está disponível na Steam e em diversas plataformas domésticas e já tem uma continuação prometida para ele saindo aí cedo ou tarde de nome Valfaris Megatherion. Parece que dessa vez o jogo vai ser mais um shmup do que um running gun e eu tô super curioso para jogar ele porque eu adorei o primeiro jogo. Antes de eu começar a falar de Dead End City, deixa eu esclarecer uma coisa. Existe uma boa parcela da audiência do meu canal que me procura de tempos em tempos com a seguinte pergunta: Ô Felipe, saiu algum shmup hoje que não seja um bullet hell? Porque eu não consigo jogar esse gênero, é muito difícil, etc, etc. Sim, veja bem, eu entendo a sua preocupação e não se preocupe, cara, ninguém é obrigado a gostar de tudo e nem a jogar tudo. E sim, um shmup tradicional joga bem diferente de um bullet hell, são duas coisas bem diferentes. Bom, isso tudo daria assunto para um podcast, mas a mensagem de hoje é: sim, tem mais gente que pensa como vocês sim, tá? Tanto que saem jogos como Dead End City. A melhor definição de Dead End City que eu posso dar é: o que aconteceria se Galaga e Mad Max tivessem um filho? Sim, porque, bom, o jogo é basicamente isso, cara. Ele é um Galaga com tema de Mad Max. Ele não tem uma ação insanamente rápida e nem um monte de tiros exagerados. Ele é basicamente um shmup bem clássico, cara, do começo ali dos anos 80, com um visual e tema do Mad Max, que pode ser bem divertido para quem gosta de jogos assim que sigam esse padrão mais tranquilo. Dead End City não é, no entanto, um shmup super simples, assim como o Galaga. Ele tem armas especiais, ele tem personagens selecionáveis, cenários que contam uma história e algumas mecânicas que o jogador precisa se entender com elas, que não se limitam apenas a matar os inimigos. A trilha sonora e os gráficos são bem competentes e eu adorei o mundo pós-apocalíptico de 16 bits que é apresentado no jogo. Dead End City está presente na Steam e é um jogo que não vai assustar os jogadores mais experientes, mas com certeza vai divertir muito quem busca jogos menos intensos e agressivos, além de ter bastante conteúdo para se destravar quando você termina ele.
Vocês já ouviram falar da UPL? Bem, ela é uma empresa que fez jogos assim, digamos, esquisitos. Alguns deles até ruins. Ok, a gente pode dizer sem nenhum exagero que ela fez jogos, digamos, incomuns, mas a maior prova de que até empresas menores e desconhecidas conseguem produzir jogos bons de vez em quando é Acrobat Mission. E sim, você vai rodar esse jogo e vai ver que ele foi publicado pela Taito, mas sinceramente isso aqui tem cara de jogo da Taito? Não, né? É porque ele não é da Taito, ele foi só publicado por ela. E acredite, Acrobat Mission não é ruim mesmo, de jeito nenhum. O jogo é bem divertido e tem alguns pontos bem interessantes. A história não é assim nada de especial, né? A Terra está sendo invadida e você tem que salvar o mundo, aquele papinho de sempre. O divertido em Acrobat Mission é que a única arma da sua nave são essas bolas de energia que ela tira, e quando você troca de arma, o que muda são o comportamento das bolas. Umas vão para frente, outras circulam a nave e outras se espalham pela tela. O jogo é bem genérico, mas é aquele shmup bom para passar, sei lá, uma tarde chuvosa jogando, acabar e riscar da lista. Ele não decepciona, é divertido e rende uma jogatina descompromissada. Vale a pena aí conferir. Você já tinha ouvido falar da série CT Special Forces? Bem, é uma série de jogos que copia meio que descaradamente Metal Slug, mas tudo bem, né? Quem que pode culpar eles? A quantidade de clones de Metal Slug é absurdamente grande e a lista não para de crescer, conforme a gente viu nos últimos episódios da série Drops. Então, não tem muito o que dizer sobre o assunto. Eu gosto de Metal Slug, você gosta de Metal Slug, todo mundo gosta de Metal Slug, logo isso não pode ser tão ruim assim, né? CT Special Forces possui jogos espalhados aí entre diversas plataformas, incluindo o Game Boy Advance e o PlayStation 2, mas o que eu considero o melhor deles é o CT Special Forces 2. O jogo combina estágios estilo Run and Gun com outros vistos de cima e tem um bocado de história que serve de pano de fundo. Às vezes me parece um pouquinho demais a quantidade de história que o jogo tem, visto que ela interrompe um bocado a ação, mas tudo bem, é só sair pulando que tá tudo certo. O jogo foi tão mal divulgado, cara, que eu nunca ouvi falar dele quando eu tive um GBA. E olha que eu procurava jogo praticamente em tempo integral. Me parece que ele saiu bem pro fim da vida do aparelho, porque passou despercebido aí por muita gente. De qualquer maneira, para quem é fã de Metal Slug e não se importa em pular diálogos o tempo todo, fica aí a dica. E vamos falar novamente de robô gigante. Você gosta da série Lenus Cybernator, vai gostar desse aqui. Gunhound X é um jogo que saiu para PSP também no fim da vida do console e que segue muito o esquema Run and Gun de mech pesadão que leva um monte de tiros antes de morrer. Como fã de robô gigante e de Lenus, eu não podia deixar de jogar ele e recomendo que você também faça o mesmo. Gunhound tem uma ação assim menos intensa, mas graficamente é muito bonito. Aquele monte de diálogo de jogo baseado em anime tá lá presente, mas sabe como é que é, né? Você vai pulando tudo que você sobrevive, eles não são muito necessários. O jogo é tão divertido que sinceramente vale a pena. É possível jogar Gunhound X na Steam também, porque um port dele saiu mais tarde para PC. Ou seja, se acontecer de você não ter um PSP nas mãos ou rolar aquela famosa preguiça danada de configurar emulador, dá para simplesmente pegar o jogo na Steam, que é baratinho e já vem todo configurado. Quando a gente fala de Konami, duas coisas me vêm à mente. Em primeiro lugar, Gradius. Em segundo lugar, o ódio mortal da Konami ter abandonado Gradius.
né? Mas é claro que uma gigante que nem ela, ainda mais na fase que ela sabia fazer jogos, não ia se limitar a fazer um shmup apenas, né? Tem um monte de outros títulos bons que ela lançou na Era de Ouro que passaram despercebidos e Sheshex é um deles, ou Zizix, como falam aqui no exterior. Zizix saiu no ocidente também com o nome de Orius, que acho que talvez até por ser mais fácil de falar, e chama a atenção por não se parecer com nenhum outro shmup que a Konami lançou anteriormente, ou seja, em termos de gráficos ou de jogabilidade, ele é totalmente novo. Quer dizer, mais ou menos. A gente pode dizer até que Zizix é o R-Type da Konami, por assim dizer. Afinal, se você segura o botão de tiro da nave, ela dispara um ataque com tentáculos que tem um efeito parecido com o Wave Cannon da R-Type. Além de também ter um option que fica flutuando e pode ficar conectado ou desconectado na nave. Enfim, né? Também tem o design das fases e os chefões que lembram um bocado o R-Type. O que prova que até mesmo a grandiosa Konami deu uma boa estudada no clássico da Irem na época devido ao sucesso que ele causou. Zizix foi incluído também no pacote Salamander Collection de PSP, mas ali ele figura mais como um bônus, já que ele não é diretamente ligado à série Salamander. Houve também rumores de que ele seria portado para PC Engine, o que acabou não acontecendo, que é uma pena, diga-se de passagem. Você pode jogar ele no MAME ou no PSP, mas esteja preparado aí para um desafio alto. Assim como Gradius e R-Type, Zizix não é para os fracos de coração, mas vale muito a pena ser jogado. Assim como eu falei que tem gente que me procura querendo saber de jogos menos intensos, digamos assim, há também quem me procure perguntando sobre coisas insanamente rápidas e furiosas. E, bom, como eu acredito na democracia, aqui vai Kaikan, um jogo que pode te interessar. Em Kaikan você controla 4 naves, cada uma com uma arma diferente, e o objetivo é matar inimigos e coletar as medalhas que eles soltam, que dão pontos, como você já pode imaginar. A ação é rápida e vai fazer com que você fique colado na tela sem piscar nem por um segundo. Os gráficos lembram os jogos aí do começo dos anos 90, como Battle Garega, e eu adorei a pixel art que foi usada aqui, assim como a trilha sonora. Uma coisa que você tem que entender sobre Kaikan: o jogo tem Rapid Fire e ele funciona se você mantiver o botão de tiro pressionado, porém, sua nave só vai atrair para si as medalhas que os inimigos deixam quando você liberar o botão. Esse equilíbrio entre apertar o botão e coletar as medalhas soltando ele é a chave para você subir o ranking da pontuação, que fica no canto superior esquerdo, que vai subindo conforme você vai coletando as medalhas de forma eficaz. Kaikan é um jogo viciante que pode ser jogado de graça, inclusive o link de download está na descrição do vídeo, e se você é fã de ação maluca e alta agressividade, cara, corre lá baixar porque você vai gostar dele. Se você assiste os vídeos aqui do canal, você já deve ter me visto falando que quando uma empresa não faz um jogo, alguém faz, né? Pois bem, Spolos está aí para provar que todo mundo está fazendo o seu próprio Gradius, menos a empresa que é dona dele. O jogo é uma grande homenagem ao clássico que a Konami esqueceu que existe, e tem uma tonelada de conteúdo, estágios, naves, tudo que Gradius merece. A dificuldade em Spolos, no entanto, não é tão alta quanto a tradicionalmente apresentada em Gradius, e sinceramente eu não consigo ver isso exatamente como um ponto negativo. Gradius, como um bom jogo de arcade, era todo estruturado para tirar a ficha do jogador, e a proposta de Spolos, bom, é outra, né? O jogo oferece a experiência do que seria jogar um Gradius feito nos dias de hoje, sem a participação da Konami, mas sem quebrar muitos dos paradigmas que a série estabeleceu. Você também pode fazer download de Spolos gratuitamente no site do desenvolvedor, e acredite em mim, tem muito tempo de jogatina aí, viu? Porque eles criaram muito conteúdo. O link para o download também está na descrição do vídeo.
Legion, ou melhor, Choji Meikyu Legion, é um shmup da Nishibutsu de 1987 que pode ser jogado no Mami, já que ele nunca recebeu porte nenhum para nenhum console doméstico. É curioso imaginar que a Nishibutsu fez outro shmup sem ser Terra Cresta, mas sim, eles fizeram. Aliás, se você gosta de Terra Cresta, dá uma olhada no vídeo que eu fiz, o dossiê Terra Cresta, que tem muita informação boa lá. Legion é um jogo curioso, porque a bomba dele para o tempo, coisa que não é muito comum em shmups. É questão de 1 segundo apenas, mas é o suficiente para te ajudar a replanejar a sua tática e sair de uma situação difícil, digamos assim. Os gráficos são simples, mas são muito bonitos para a época e é impossível deixar de notar como certos trechos do jogo lembram Terra Cresta. O jogo é bastante simples, mas muito divertido e pode ser jogado por 2 jogadores. Uma pena realmente que ele nunca foi portado para sistema nenhum, porque me parece que ele cairia muito bem num PC Engine, Super Nintendo ou Mega Drive sem grandes dificuldades. Apesar de que, pensando bem, esse jogo já era um pouquinho velho para essas plataformas. Enfim, ele está disponível no Mami e pode ser jogado lá sem grandes transtornos. E essas foram as 10 recomendações desse episódio. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, e se você gostou do que viu até aqui, por favor, não esqueça de se inscrever e deixar aquele like maroto para ajudar a gente. Eu quero muito que esses vídeos sejam mais frequentes, portanto, se você tiver recomendações, pode deixar aqui nos comentários que eu com certeza vou considerar. E era isso, meu povo. Muito obrigado mais uma vez, a gente se vê no próximo vídeo. Abraços e fui!